Bem-vindos de volta. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um quadrinho que fazia tempo que não era publicado aqui no Brasil. E vou explicar para vocês o porquê de eu ter colocado a palavra absurdo relacionada à volta desse quadrinho. O quadrinho em questão é História do Oeste, que foi criada por Gino D'Antoni e Renzo Calegari em 1967. Esse quadrinho foi publicado pela primeira vez pela editora Ebal em novembro de 1970, numa revista chamada Epopeia Tri, que durou 73 números, provavelmente concluindo naquele formato as histórias originais. E na segunda vez ele teve uma republicação pela editora Record com o nome original História do Oeste, que não foi concluída. Duraram 47 números e teve início em 1991 e durou até 1995. O que acontece é que há pouco tempo a editora Saikan ela anunciou um projeto no Catarse para trazer essa série de volta em 38 volumes, cada um desses volumes tendo mais de 200 páginas, ou seja, eles vão trazer 2 histórias por cada encadernado, com um tamanho de 17 por 23 centímetros, colorido, com papel couché de 115, o tamanho da gramatura do papel, e está previsto, de acordo com a campanha, para ser liberado para quem participar e contribuir com ela em setembro desse ano. Essa nova série que a editora Saikan pretende trazer de volta, ela tem o adicional dos 2 volumes, das 2 histórias, na verdade, que fazem com que a série atinja o número 75, que estão incluídos nessa série. E até agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, existem no projeto principal, para que seja apoiado, 150 apoiadores, que é aquele em que a revista vai ser lançada com 2 volumes de cada vez, e cada uma delas vai ter o preço de R$90 separados, e os 2 volumes 180, do modo como a editora pretende lançar. A campanha prevê que anualmente sejam feitas 3 arrecadações por ano para que se publique, para que se chegue à meta de 6 volumes ao ano, tendo o planejamento de publicar de 2 em 2. E como você já deve ter percebido, notoriamente o que se destaca mais nesse projeto da editora, no retorno da História do Oeste, é o preço dela, cada volume custando os absurdos que eu citei no título, R$90. Isso na maioria das regiões, incluindo o preço do frete que os leitores vão ter que pagar, porque esses volumes em capa dura, com papel couché, coloridos ainda mais, porque querendo ou não, o trabalho de colorização com o material que se usa, ele não só deixa muito caro, mas também pelo padrão do papel, ele deixa a revista pesada, o que encarece no frete. E além desse anúncio que tá lá no Catarse sobre a volta desse quadrinho, há cerca de uma semana atrás, o pessoal da Confraria Bonelli fez uma live e chamou o responsável lá para explicar sobre as condições de publicação e o retorno dessa série. É curioso que, por coincidência, eu venha voltar a falar em outro vídeo, seguido ao vídeo que eu fiz anteriormente, que também tratava de quadrinhos sobre faroeste. Eu venho a trazer o tema da republicação dessa história, porque isso não foi proposital, mas essa notícia apareceu
E diferente do vídeo anterior, o clima desse vídeo, o tom dele não vai ser uma coisa muito animadora por causa das condições em que esse quadrinho está voltando. A primeira coisa que a gente pode notar é que eu não sei ao certo, e como eu sempre digo para vocês, eu não quero ficar bancando o adivinho, mas eu acho que esse quadrinho aí pode ser uma espécie de divisor de águas, a publicação dele, ou que ele funcione como um tipo de marco para o momento em que até essa geração de leitores que podem comprar quadrinhos muito caros e não se importam com isso, e muitas vezes até debocham ou assim menosprezam os outros leitores que não podem pagar por quadrinhos caros. Existe também gente que faz esse tipo de coisa. Esse pode ser o começo de uma época em que esse pessoal vai começar realmente a se sentir no bolso e sofrer com a publicação desses quadrinhos caros, elitizados que a gente está vendo hoje em dia. Porque eu acho que não existe outro projeto de publicação de uma série longa em que se tenha atingido por cada volume um preço tão alto como esse nessa coleção da História do Oeste. Em primeiro lugar, no geral, para quem conhece o Catarse, para quem sabe o mínimo desse site, que é um site de crowdfunding, de financiamento coletivo para publicar no geral quadrinhos de um volume só. E quando se publica alguma série, são volumes assim mais espaçados, como por exemplo algum quadrinho da Bonelli que sai num formato de luxo melhor em questão de qualidade de publicação e não de preço. E o que se vê aqui é um projeto para que se publique uma série que não é curta. Cada volume vai ter 2 edições, sendo que a original tem 75, com as 2 edições ampliadas, e ela vai ser reduzida para 38 volumes, mas ainda assim é uma série longa demais para se publicar dentro do padrão de uma publicação em financiamento por crowdfunding. Uma coisa é você publicar por uma editora que anuncia, por exemplo, uma coleção como a coleção Clássica Marvel, porque daí a iniciativa parte da editora e ela garante ao leitor, pelo menos garante entre aspas, porque algumas séries não foram finalizadas nessas coleções que a gente viu por aí, mas é muito comum, muito mais comum você ver essas coleções sendo finalizadas por editoras dentro da publicação comum do que através de um projeto no Catarse, onde existe um risco muito maior de que, não cumprindo as várias etapas de meta de publicação, estima-se que essa publicação vai durar, publicando em campanhas em que só vão sair 6 edições anuais, que ela vai durar cerca de 6 anos. Você imagina o tanto de engajamento que vai ser necessário para os leitores entrarem numa campanha atrás da outra até que se termine de 6 em 6 anualmente essa série de 38 volumes. O risco de ela não ser finalizada é muito maior do que sendo publicada no padrão normal. E isso pode acabar realmente significando a fuga dos leitores que pagam por volumes caros e não se importam em comprar ônibus, vários deles anualmente, porque simplesmente podem e pronto, porque tem dinheiro para isso. Isso pode iniciar, na verdade, um declínio desse padrão de publicações. Isso vai acontecer, eu acho, de algum modo através de algum quadrinho que vai proporcionar esse acontecimento dentro do mercado de quadrinhos. Do mesmo jeito como a gente se lembra que quando publicaram Scalpo, não estou lembrado agora qual foi o ano, mas publicaram por R$120, aquilo ali serviu
de um início para essa época que a gente está vendo hoje. Então, como eu já havia dito a vocês em alguns vídeos passados, eu já tinha passado essa impressão de que fora desses estados assim como São Paulo e Rio de Janeiro, que são os lugares onde todas as grandes editoras nasceram e onde o mercado editorial e de publicação sempre foi mais forte, e outros estados onde a renda per capita é mais alta são estados mais ricos, como Paraná, Santa Catarina, não sei se Espírito Santo ou Goiás ou Rio Grande do Sul, mas alguns desses estados aí têm realmente uma renda mais alta. E eu fico pensando por que hoje em dia o pessoal não pensa mais na publicação em nível nacional, porque a maioria do país, que muitas vezes é citado como, assim o cara fala, nós vamos publicar em Rio e São Paulo e depois no resto, entre aspas, do Brasil. Quer dizer, a maioria das regiões do Brasil e a maioria dos estados são tratados como se fossem o resto do país, sendo que nós somos a maioria na verdade. E a gente não tem culpa, falando para quem, assim, pessoalmente, para quem vive nesses estados afastados de São Paulo e Rio, a gente não tem culpa de que se consuma poucos quadrinhos aqui. E uma editora, ela deveria ter o planejamento a longo prazo e mais expansivo de pensar em publicar quadrinhos em nível nacional, sem ficar farrapando na entrega, no alcance da distribuição para os estados afastados como, sei lá, Manaus, os estados do Nordeste, Sergipe, Pernambuco, aonde eu vivo, de modo como a editora Abril, por exemplo, fazia. Eu reclamo algumas vezes da editora Abril por causa do padrão de publicação deles, na verdade não por causa do formatinho em si, mas por causa do que eles faziam com as histórias nos formatinhos. Mas nisso aí a Abril dava um banho em outras editoras, que era publicar em nível nacional sem deixar os leitores de vários estados afastados do eixo Rio-São Paulo sem poder consumir, com uma distribuição ruim, sem que o quadrinho chegasse, ou seja, excluindo o leitor de áreas afastadas. Sendo assim, esse projeto da editora Saikan, ela é um projeto mal calculado, é um negócio irreal que não considera a situação dos leitores, a atual situação econômica que a gente está vivendo agora, que não permite que você dê R$90 em um volume, mesmo ele tendo padrão de luxo e tendo 2 histórias por edição, não justifica. É um projeto que é mais ganancioso do que ambicioso, na verdade, e que ele é cego para a situação atual do leitor de quadrinhos e desconsidera os leitores, como eu falei, de regiões afastadas do eixo ali de publicação do núcleo do mercado editorial. Então eu acho que se esse momento não chegou ainda, de os leitores que compram quadrinhos caros aqui não se tocarem de que ler quadrinhos aqui, comprar quadrinhos no Brasil está começando a se tornar altamente inviável. Esse momento eu acho que está próximo de chegar, ou pode ter chegado já, porque desde 2017 até hoje vocês podem perceber que lá, quando começou essa coisa toda de volumes de luxo, venda pela Amazon e toda essa coisa que eu já venho falando há um bom tempo, vocês podem perceber que não faz sentido o povo dessas regiões onde a renda é mais alta pagar caro por quadrinhos, sendo que esses estados aí como Rio, São Paulo, eles são como se fossem depósitos de quadrinhos velhos e quadrinhos novos também. Como o volume de quadrinhos que se vende aqui nesse país sempre foi maior nesses 2 estados, é muito mais fácil você encontrar
edições baratas em sebo, em gibitecas, em livrarias que trabalham com quadrinhos antigos e usados, do que você aceitar pagar tão caro. Não faz sentido isso, mesmo que a pessoa tenha dinheiro para pagar. Lá em São Paulo você vê pelos canais e sites que falam sobre compra de quadrinhos antigos, é muito mais fácil. Eles relatam isso nos vídeos em canais aí de YouTube, como eles conseguir quadrinhos da época da Abril, da Ebal, da Block, da RGE, da editora Record também, da VEC também, de várias editoras antigas. E esses quadrinhos são fáceis de encontrar justamente por isso. Lá no Rio de Janeiro, eu acho é onde tem os maiores sebos e livrarias, onde você pode encontrar todo tipo de coisa. E o pessoal grava vídeos e faz textos falando sobre isso, como é mais fácil encontrar lá e como o volume de quadrinhos antigos é grande e é farto para quem quer encontrar coisas raras. Tanto é que para uma pessoa que compra de estados afastados, a maioria das ofertas de quadrinhos antigos são de sebos e livrarias do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque eles têm muito lá e podem oferecer em sites na internet, em sites como Mercado Livre, o Shopee e outros sites de marketplace, onde eles podem espalhar o quadrinho nas vendas para o país inteiro. E antes que esse pessoal que fala a respeito de quadrinhos caros ou de quem acusa como esse mercado ficou elitizado de uns 6 ou 7, 8 anos para cá, ele só se tornou um mercado restrito cada vez mais para leitores que têm muito dinheiro, e a maioria dos que compravam quadrinho barato de outras épocas e outras décadas não pode mais comprar. Eles reclamam que muitos donos de canal ou de sites, ou quem contribui para eles, acusam e reclamam essas editoras e ficam dizendo, assim como dizem às vezes para mim: você é um leitor mais velho e tal, e você só faz reclamar e faz vídeos para ficar falando mal das editoras porque publica quadrinhos caros, sendo que eu sempre deixei claro que o problema não é publicar quadrinho caro, é só publicar quadrinho caro. Se as editoras lançassem junto desses quadrinhos de edição deluxe, omnibus, quadrinhos, versões mais baratas deles, eu não me incomodaria com isso. O problema é que essas editoras adotaram pelo consumidor, a despeito da vontade do consumidor, quadrinhos caros demais, aqueles tijolos lá com 500 e tantas páginas custando absurdos, e você não tem outra opção além de desistir de comprar porque não pode pagar por isso. Para esses leitores aí, é bom você lembrar que, por se tratar essa coleção História do Oeste de um financiamento no Catarse e tendo esses 38 volumes, ela não vai ser vendida na Amazon e ela não vai poder sofrer os descontos que outros sites vão poder dar. Então podem cortar esse argumentozinho fajuto, que tem muita gente que faz uso dele dizendo: mas não interessa o preço de capa do quadrinho. Eles usaram isso muito quando começou isso tudo em 2017, dizendo: vocês estão reclamando aí à toa, porque no fim das contas um quadrinho que é publicado a R$120, como são os quadrinhos da Pipoca e Nanquim, por exemplo, como estreou com aquele Espadas e Bruxas, ele sai com preço de 120, mas no fim das contas ele vai pegar um desconto de 40%, 50% na Amazon. Pode esquecer esse argumentozinho barato, porque a Amazon não vai entrar nessa história. A Amazon não vai ser para vocês a salvadora dos leitores que têm dinheiro para gastar com quadrinhos caros e ficam se gabando, e até, como eu falei, de uma maneira desonesta, querendo humilhar
e leitores que não têm dinheiro para gastar nesses quadrinhos, e muitas vezes a pessoa não gasta até porque não quer, não gosta do padrão de publicação, como é o meu caso. Eu não gosto de ônibus, eu já peguei alguns emprestados para ler e não gosto desse tipo de padrão de publicação. Podem esquecer a amiguinha de vocês, a Amazon, porque ela não vai ajudar vocês nesse caso. O quadrinho vai ser vendido por preço cheio, cada volume, mesmo tendo 2 histórias, com R$90 o preço de capa, e não tem a quem vocês apelar. Vocês não vão poder chamar o Batman agora, ligar para o Batman para salvar vocês não, porque esse caso aqui é um caso sem recuperação. Ou você paga o preço cheio, ou não vai conseguir fazer a coleção inteira. Então o que eu acho a respeito desse retorno da História do Oeste por essa coleção da editora Saikan é que isso tudo é um absurdo. Isso aí não me surpreende tanto, mas a gente pode estar entrando num período em que as coisas encareçam tanto que até esse público elitizado vai começar a sentir uma dorzinha no bolso. Eu acho completamente irresponsável a iniciativa dessa editora. Isso é totalmente inviável e não corresponde à situação atual do mercado. Isso pode dar muito errado. E eu não quero fazer previsão, mas é só uma opinião minha. Eu não acho que essa edição dessa revista agora, essa coleção, vá conseguir chegar até o final, porque envolve muitos fatores difíceis de serem cumpridos ali na meta para que o quadrinho seja publicado até o final. Então eu só quero que vocês deixem a opinião de vocês aí. Por favor, comentem o que vocês pensam de verdade no vídeo e digam o que vocês pensam sobre tudo isso, até onde essa coisa toda do preço dos quadrinhos e da elitização está chegando, e também sobre a falta de sensibilidade dessas pessoas em comprar esses quadrinhos sem se importar com a situação do mercado no geral, desconsiderando que o público grande que já consumiu quadrinhos nesse país está sendo na verdade excluída. Eu não quero dizer aqui que quem quer pagar por esses volumes mais caros por opção deve deixar de fazer, mas como eu disse, deve existir quadrinhos baratos para que o público que não pode consumir tenha a opção de comprar. Então é isso, a notícia foi essa. Como eu disse, não é para mim uma notícia boa, não é uma notícia que vai trazer algo animador no futuro. Eu agradeço a quem viu o vídeo até agora, deixem o comentário de vocês, eu volto a ressaltar isso. Muito obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima.